olha só, pontualmente voltamos aqui depois de 7 semanas sem gravar, mas a gente já descobriu que esse suspense, né, essa vontade de querer que o próximo episódio volte é o que dá muita audiência. Então, a gente contratou várias pessoas do Netflix para nos ajudar nessa periodicidade da volta da próxima temporada e trouxemos aqui, eu e o Tório, um grande amigo nosso. Na verdade, para os que não conhecem a verdadeira história, o professor Vianney foi quem inventou a internet no mundo, mas ele não gosta de levar o mérito, então ele criou um codinome, algumas pessoas levaram o mérito. Foi o grande defensor e, eu diria, o cara que fez o EAD no Brasil expandir ser o que é, e é tido por muitos como o oráculo da educação. O que Vianney diz, acontece. Então, senhores, eu diria, apertem os cintos, pois hoje teremos as revelações de 2023 e 2024 no ensino superior brasileiro. Bem-vindo, querido Vianney. Quiçá 2030, né? Eu acho que você terá ou não, amiguinho, que está nos escutando. Eu estou muito feliz aqui hoje na companhia do professor Xavier, aqui de camisa branca e tal, professor Xavier aqui, né? E eu não vou chamar o Daniel de Magneto por causa do capacete que ele está usando, ele vai ser o Wolverine, então, né? Então, vamos fazer aqui uma sessão X-Men aqui. Não, vou falar uma coisa verdadeira. Eu acho assim, para quem não sabe, Vianney trabalhou como repórter no Senado ou na Câmara, não foi, Vianney? Eu fui repórter de rádio em Brasília, de 1979 a 1984. Eu comecei fazendo buraco de rua na Rádio Alvorada, que era da RBS, não existia internet, não existia nada disso, a gente fazia buraco de rua com uma panorama, que era uma peruinha da Fiat, que ela tinha uma anteninha de micro-ondas. Então, a gente fazia reportagem de rua, jogando de micro-ondas para a rádio para entrar ao vivo. Então, eu me criei no rádio de rua. Depois é que eu fui repórter no Senado, na época da Constituinte, na época da Direta Já, na época do Tancredo Neves. Aí mas eu era repórter auxiliar, né? A titular mesmo da RBS era Ana Amélia Lemos, que entrevistava o presidente da República, que era general, era ditadura, entrevistava ministro, entrevistava governador. Eu era da Ralé, entrevistava deputado e prefeito. Então, e vereador. Vereador nem ia a Brasília, nem entrava na pauta. Mas eu digo isso que é o seguinte, porque diz que o bom repórter não revela a fonte dele, principalmente em Brasília, né? Mas eu falo isso a fonte é secreta. A minha fonte é aberta, a minha fonte está aqui, é Vianney. Né? Tudo que eu falo, eu copio do Vianney. Né? Mas em tudo que eu falo, eu reproduzo do Tório. Não deu empate. Não, mentira. Deixa eu ser justo, né? Ou seja, de verdade, gente, eu tenho 3 pessoas que eu sou muito agradecido, que me ensinaram muito. Né? Uma é o Vianney, que está aqui, a outra é o Rion e a outra é o Carlos Monteiro. Os 3 eu sou eternamente grato, porque os 3 foram gigantes naquele que eu andei nos ombros. Eu sou e como todo mundo já sabe, o Tório falou do Rion e o Rion está aqui com a gente nesse episódio também, pessoal. Sim, claro, como sempre. Ele aparece toda vez que a gente fala o nome dele. Mas é isso. Mas Vianney, eu acho assim... Beijo. Um beijo. Né? Mas a minha pergunta para todos, e aí, Vianney, aquilo que nós conversamos, fala o que você quiser. O que você queria falar, Vianney? Talvez o que nunca te perguntaram sobre educação, sobre o blog do Enem, o Enem gratuito. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser que nós vamos te perguntar em cima. O que todo mundo me pergunta é para onde vai a coisa. Tá? Eu digo, a coisa vai para onde a sociedade vai. Tá? Então... é uma ilusão pensar que a gente puxa a sociedade. A gente é parte da sociedade. E para onde a sociedade vai, a gente vai. E tem um trend mundial de mudança do mindset da sociedade, tá? Que é derivado de uma soma de coisas. Né? Você começa aí com a internet, todo mundo fala, Vianney, internet, Brasil, EAD. Não, na verdade, eu comecei a fazer EAD antes da internet. Aí, a internet... satélite e material impresso, que nem o Instituto Universal Brasileiro, mandado pelo correio. Tá? E o aluno fazia pergunta por fax, que era uma coisa muito moderna. Tá? Aí, quando chega a internet, ela puxa a educação à distância para dentro da internet. E aí ela encurta o tempo, encurta o delay. Por quê? Quando a gente fazia EAD sem internet, um aluno, para fazer pergunta, ele tinha que ou telefonar, o que era muito complicado, porque tinha que ter um professor do outro lado para atender,
Então, tinha que ter uma sincronia de agenda entre o professor e o aluno. E o custo também era muito alto, né, velho? Absurdo. Você gravar uma aula era um negócio absurdo, né? Era um negócio... Ou ele né? Ou ele mandava um fax, no outro dia o professor pegava o fax e respondia 3 ou 4 dias depois, mas só tinha acesso a fax aluno do ambiente corporativo, da Petrobras, da Caixa Econômica, Sim. da Alcatel, tal. Então, eu trabalhava assim. Quando chega 1995 para 96, a internet chega no Brasil, então esse delay começa a encurtar. Então, a gente passou a falar para o aluno, assim, olha, se você fizer uma pergunta utilizando uma coisa chamada Mirk, né? Você se comunica pela internet e no outro dia o professor te responde. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não era nem nascido ainda nessa época. Do tempo do Ronca, isso. Aí, quando você cria, então, o ambiente virtual de aprendizagem, o primeiro do Brasil, nós criamos na Universidade Federal de Santa Catarina, a PUC também criou no Rio de Janeiro, foi em 1996, tá? E a PUC do Paraná também criou, o Eureka. E a Unicamp também criou. Nós criamos ali, no espaço de 2 anos, os 4 primeiros ambientes virtuais de aprendizagem do Brasil. Aí foi a grande revolução, que você tem ali a instantaneidade. Não era uma sincronicidade completa, porque você não tinha áudio e vídeo, mas pelo menos em texto você tinha uma copresença e uma sincronicidade. Tá? Aí você encurtou o tempo. Essa questão de encurtar o tempo já está resolvida. Nós estamos aqui num tempo delay zero para a gente em áudio e vídeo. O grande paradoxo hoje é o seguinte: a nossa massa cerebral, ela acompanha a aprendizagem com a instantaneidade? Ou o tempo de aprendizagem é diferente Daniel do tempo sabe da isso. comunicação? Daniel, responde para a gente. Eu sei que mexe com esse é a, agora, essa é a hoje eu sou fronteira. só... Fala, cara, eu acho que esse é um bom ponto, Vene, principalmente quando a gente fala que a grande massa, a demanda e possibilidade de crescimento do ensino superior está na classe C, efetivamente, no Brasil, né? O grande, você até sabe muito melhor do que eu sobre isso. O grande ponto aqui é entender como que a gente consegue e pode ter um aprendizado mais em tempo real digital, mas que não seja o ensino presencial transmitido, né? Porque isso sim não funciona. Isso a gente já viu e tem muita gente tentando fazer ainda, né? Como é que a gente consegue trazer sociabilidade? Eu nunca esqueço uma frase que você teve comigo comprando farinha no Paraguai. Olha só, Paraguai não, na Argentina, você falou assim, Pedrino. Nossa, que medo de você falar que você comprou farinha no Paraguai. Farinha, foi na Argentina. Você estava comprando farinha e falou assim, cara, o aluno hoje, classe C, ele quer ir para o campus para se sociabilizar, para encontrar a próxima namorada, para poder... Ele precisa disso, porque isso, entre aspas, é a sociabilidade, é a diversão dele. É a maneira como ele consegue conduzir a vida dele. Como é que a gente consegue fazer o digital trazer isso também? Porque a maioria do digital hoje cara, tipo, eu não suporto mais WhatsApp, eu quero jogar meu celular no lixo. O Tório não fala mais no telefone. Mas essa geração nova, o que eles vão fazer com isso, sabe? Acho que é o grande dilema hoje para entender evasão e engajamento do aluno, como é que ele vai aprender nesse novo mundo, cara. O novo mundo está começando, né? O Rio de Janeiro tirou as máscaras da pandemia no dia 8 de março, São Paulo agendou para tirar no dia 12, Florianópolis agendou para tirar no dia 15. O mundo está se libertando da pandemia, do novo coronavírus e depois da variante do Ômicron. Claro, tem um baixo astral que o Putin invadiu a Ucrânia, tem um baixo astral, mas ao mesmo tempo nós temos aí uma primavera. Lembra do filme do Bambi, né? Quando tem o despertar da primavera, né? As flores, o sol, os bichos que vão nascendo. Alguém mata a mãe do Bambi e ele tem que se virar, é diferente. Mas o Putin está matando a nossa mãe do Bambi nesse pós-pandemia. Ok. Mas tem um novo astral na sociedade, que é esse alvorecer do pós-pandemia. Isso está mexendo com a cabeça do aluno. Ao mesmo tempo que ele tem, como o Daniel falou, uma altíssima usabilidade digital, né? Ele também quer sair de casa. E como é que você faz esse sair de casa digital para ele? Por incrível que pareça, eu e o Vianney trocamos mensagem ontem sobre isso. Né? A gente tinha uma apresentação e a gente estava conversando sobre isso ontem. E eu falei com o Vianney que eu imaginava, estupidamente, que a gente ia ter, nesse período, uma República de Weimar, que é o que aconteceu na Alemanha pós-Primeira Guerra e entre o Partido Nazista sumiu. Ou seja, foi uma Alemanha extremamente... era uma Alemanha em crise ainda, ela não saiu da crise, mas era uma Alemanha liberal. Né? Era uma escola de Bauhaus nasceu ali, todo aquele movimento que aconteceu na Alemanha, que mudou praticamente o mundo, que aconteceu na Alemanha, sair daquele modelo de Primeira Guerra
de um modelo mais clássico para uma questão mais modernista, isso aconteceu na Alemanha, eu imaginava que ia acontecer agora, porque todos os encontros que eu estou tendo presencialmente pós-pandemia, ou agora na saída da pandemia, eles são muito bons, porque as pessoas estão celebrando o que está acontecendo. E eu chamo de despertar da primavera. É isso, e acho que o seu termo é melhor do que o meu, né? Mas... O Tutório aqui, Vianney, ele quis fazer uma lembrança ao Monark no podcast que ele citou conflito nazista, entendeu? A hora que o Tório começou a mandar a Segunda Guerra, eu falei, não, cara, mais um podcast. Não é possível, né? Vai cancelar o cara. Né? Agora, Tório, só um minuto. Vianney, a gente mas aí acho que a guerra fudeu, Daniel. Acho que a história é essa. Qual a história, mas você acha que a guerra hoje influenciou o aluno médio brasileiro, cara? Acho que influencia a gente como executivo, cara. O aluno não. Cara, eu acho que no longo prazo, petróleo é 140, cara. Isso não tem economia que sustenta. Mas aí é uma condição mas é uma condição macroeconômica. Eu estou olhando a vida do nosso novo aluno. Mas o Brasil é cíclico, ele não é cíclico. A economia cai, o estudante cai. Sim, cai. Bem, mas sempre foi assim. O maior agravante hoje, no meu ponto de vista, mais do que a guerra, é a eleição, cara. A eleição que vai acontecer agora, assim, daqui a pouco. Isso sim muda o prognóstico de ensino no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas isso muda o intake, isso muda a melodia de entrada, saída, evasão, receita, lucro. Isso muda isso aqui. A minha preocupação hoje é a plástica cerebral da aprendizagem do aluno. Né? A gente, durante 2 anos, a gente colocou para a sociedade que era o seguinte: só tem um jeito de continuar estudando, que é o ensino conectado, parcialmente híbrido, tá? E a gente muito pegado no digital. Agora, no Despertar da Primavera, você vai ter uma redefinição de papéis dos players. Alguns players se especializaram tanto na digitalização, como é o caso do Descomplica, que eles agora estão preocupados, como o Daniel falou, como fazer a socialização através do virtual, que é para dar para o aluno uma sensação de pertencimento. Não basta eu entregar para ele o melhor conteúdo sistematizado com lógica digital do Brasil, porque o aluno, ele é além de uma expectativa de aprendizagem, ele é uma expectativa de socialização, ele é uma expectativa de relacionamento para empregabilidade, ele é mais do que só um aprender, ele também é viver. Então, pelo que eu deduzi do Daniel, ele tem um desafio, que é como fazer uma convivência de sociabilidade, uma convivência de ambientes de aprendizagem em relação ao mercado de trabalho, a promoção dos melhores alunos, o atendimento aos alunos mais fracos. Como é que vai fazer isso no ambiente digital? Que é a pegada dele. As escolas tradicionais, em oposição ao modelo para facilitar a compreensão, faziam isso na escola júnior, faziam isso no atendimento psicopedagógico, faziam tudo isso. Mas isso não volta como era, porque a sociedade se digitalizou muito. Então, qual que vai ser o ponto de encontro dessa geleia geral que a gente está vivendo? E tem um movimento, que é o movimento da videalização, que eu criei esse nome junto com o Gabriel Prioli. O Daniel Pedrinho é um dos líderes desse movimento no Brasil. O Renato Saraiva é um outro líder desse movimento lá no Nordeste. O Me Salva é um líder desse movimento. E nós, do Blog do Enem, somos um líder desse movimento, que o aluno migrou para estudar em vídeo. Pela primeira vez em 2000. Não só estudar, né? Todo consumo hoje é de vídeo. Todo consumo é de vídeo. Então, essa videalização, ela radicalizou. Né? O Descomplica saiu na frente no ensino superior, na graduação e na pós disso. O UOL EdTech fez parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, né? Para pós-graduação videalizada com conteúdo global. E a Folha de São Paulo, que criou o UOL agora se assumiu como um canal de TV. O UOL agora tem um canal de esporte com o Trajano e com o Juca Kfouri. O UOL tem notícias em vídeo 24 horas. O UOL é uma TV. Tá? O portal UOL é uma TV. Então, tem uma mudança muito grande na forma de comunicação, de relacionamento, que passa por todos nós. Então, assim, a sociedade define para onde que a gente vai. E ela já deu as preferências dela. Cabe a gente agora se virar para dar conta de liderar ou fazer junto. Desculpa, Daniel. Vianney, excelente ponto. E a gente está estreando hoje aqui no nosso podcast o telefone vermelho. O telefone vermelho são as perguntas dos nossos ouvintes. O meu é preto. A pergunta é o que todo mundo quer saber. E você que está nos ouvindo não está vendo, eu estou com o telefone vermelho aqui, eu vou atender a primeira ligação. Só um minuto. É o Putin.
Vianney, os nossos ouvintes querem saber como é que vão fechar as matrículas no ano de 2022. Podemos prever um crescimento ou um decréscimo? Vamos ter que investir mais mídia ou menos mídia? É muito fácil. A Marketing for Edu tem um tracking diário, tá? E que ela acompanha esse monitoramento. Eu consultei o tracking diário da Marketing for Edu, o que o tracking diário me mostrou? Que no dia 9 de março de 2022, nós tínhamos 27% a mais de inscritos do que na mesma data do ano passado. Mas nós tínhamos menos 2,7% de matrícula. O que isso mostra? Que o aluno está esperto. Ele já fez a inscrição e ele está esperando a melhor negociação ao longo do mês de março para poder fechar a matrícula. Então, ele fez a inscrição, às vezes, em mais de uma instituição, ele já sabe que tem mais vaga do que procura e ele está negociando a melhor proposta comercial para ele engajar. O aluno hoje, o ciclo dele de decisão, onde é que eu vou estudar e fazer matrícula, era de um mês até há 5, 6 anos atrás. Hoje, esse ciclo ele vai de 45 dias até quase 90, porque ele sabe que tem um regime de super oferta no mercado. E ele sabe que ele pode até março começar a estudar. Então, ele faz 1 ou 2 pré-inscrições e fica negociando. Qual que é a sua proposta para eu entrar aí hoje? Qual que é a sua proposta? Então, agora, no mês de março, né, durante o mês de março, não vou dizer agora, porque é um podcast, vai estar aí ad infinito, durante o mês de março, no Brasil, tradicionalmente, os alunos residuais fazem a sua decisão pela melhor proposta comercial. Por quê? O catálogo é igual para todo mundo. Se você pegar aí as 30 maiores IES do Brasil, elas têm os mesmos cursos, pelos mesmos preços, nas mesmas praças, com o mesmo calendário, com a mesma tecnologia. Então, o aluno ele fica negociando para a melhor proposta comercial. Por isso, o declínio dos preços nas mensalidades, porque é uma regra macroeconômica. Você tem um regime de super oferta, consumidores finitos, ele sabe que ele vai poder negociar a barganha do menor preço. Então, a matrícula está adiada, né? Então, de acordo com o tracking da Marketing for Edu, a gente deve fechar o mês de março com 2 a 5% acima da matrícula do ano passado. Somente. Primeiro, a gente sente um ignorante quando escuta o Vianney, e eu adoro me sentir ignorante, porque a análise dele é 1000 vezes melhor do que a nossa. E completando a pergunta do Daniel, mas recupera no meio do ano, Vianney? Recupera os 30% tradicionais do meio do ano. Quer dizer, mas você acha que a gente tem um meio do ano melhor do que a gente teve no meio do ano passado? O meio do ano passado não foi ruim se eu comparar com o meio do ano de 19, foi o primeiro meio de ano de pandemia, né? A gente tem que pegar, na verdade, com 2019, não com 2020. Aí teria que pegar o intake meio do ano 2019, porque 2020, 2021 é maldade comparar, porque foi para baixo. Senão fica igual o mapa do PIB do Brasil. Mas na sua interpretação, Vianney, volta a 19? Não volta a 19. Não volta a 19 porque a gente está numa depressão econômica. O Paulo Presce, que é o nosso colega na Roper, que faz análise setorial e o mapa de tracking da educação, ele tem uma correlação, já de quase 20 anos de dado histórico, que faz a correlação PIB, emprego e desemprego, intake e retenção de matrícula. E ele sempre mostra que, assim, o PIB subiu, 6 meses depois o intake sobe. O PIB caiu, 6 meses depois o intake decai e a evasão aumenta. Como a gente está num cenário de depressão econômica nacional e mundial, então a gente vai ter um desejo de entrada com menor capacidade de compra. Isso vai empurrar a mensalidade para baixo e vai forçar as IES a fazer aquela proposta. Não, você começa agora pagando 49 por mês, você fica me devendo 200, que você paga no final do curso. Então, essa flexibilização de entrada ela vai aumentar. E a evasão vai aumentar pelo financeiro, a não ser que a negociação de evasão, as IES também colocam essa possibilidade. Não, você renova com a gente aqui, eu vou te baixar para 49, você fica devendo 200 para pagar no final do curso. Essa é a matemática da vida. Agora, Vianney, está tocando novamente o telefone para a pergunta mais difícil. Espera só um pouquinho. Olha só, Vianney, a pergunta é a seguinte. Se você tivesse que dar você só pode recomendar uma coisa para o governo, seja qualquer que seja. O que o governo tem que fazer para o ensino superior ser melhor no Brasil? O que seria isso? Olha, renunciar.
Olha só, polêmica Brasil. Você pode fazer, você só pode falar uma coisa para o presidente da República. Renuncia, Não, cara. tudo bem, mas acho que a pergunta do Daniel é Público tipo, educacional, o independente do presidente que vai governo. assumir. O presidente que vai assumir. Alguém te chamou das campanhas e descobriram que você é o concurso na história. E te pergunta, o que é a sua recomendação para um governo novo? A regulação com foco na qualidade evidenciada. O que quer dizer isso? Você tem hoje uma oferta infinita de vagas no Brasil e você pode levar a uma mexicanização da educação superior. O que é uma mexicanização da educação superior? Você não tem nenhuma correlação de controle da qualidade da aprendizagem entregue para a sociedade. Então, a gente precisa fazer uma nova regulação no Brasil com base em indicadores da qualidade. A regulação no Brasil hoje do ensino superior ela é feita por autorização cartorial. Você monta um projeto de 60 páginas, você junta o nome de 15 ou 20 pessoas, aí tem uma comissão presencial ou virtual que vai verificar a sua promessa. Aí você prometeu, você está autorizado. Ok. Só que 3 ou 4 anos depois, você já entregou para a sociedade. Se a sua entrega é ruim de qualidade, você tem que ser tirado do circuito. Porque senão você gera um círculo negativo de decaimento da qualidade. E a gente tem esse problema hoje seríssimo no Brasil. As empresas começam a reclamar que a entrega do graduado no Brasil está caindo, não estou caindo de qualidade, ela está caindo na aderência ao mercado de trabalho. Não é? A gente está sem esse controle. A nossa regulação ela continua cartorial. Cartorial. Então, uma discussão séria com o Ministério da Educação, com o Congresso Nacional, seria, vamos tirar o cartório e colocar o mérito em cena. Então, vamos colocar um deadline aqui. Nos próximos 10 anos, nós vamos regular a oferta de educação no Brasil e vamos definir quem fica e quem sai. Né? E quem fica vai ter autonomia e quem tem menos qualidade vai perder a autonomia até que recupere a qualidade. Então, você cria ali como se fosse um Kanban, né? Aqueles sistemas japoneses antigos de sinalização. Né? Se você entregou aluno com uma qualidade acima de tal, você tem autorização para repetir o seu número de vagas. Se você entregou abaixo da qualidade tal, você vai ter um decréscimo de 15%, 20%, 30%, 40% nas suas vagas. Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer uma mexicanização do ensino superior no Brasil. Cara, perfeito. O foda é o tempo, a gente tem, é sempre muito curto, é 18, 20 minutos, já estamos com 25 minutos, né? A nossa meta, Vianney, é os nossos ouvintes conseguirem ouvir o episódio inteiro enquanto estão no banheiro. E aqui a gente improvisou o limite. Ai. Mas, Vianney, primeiro, muito obrigado de novo. É uma pena o tempo. Eu sei que nós vamos encontrar hoje mais tarde, não é? Eu vou estar com o Vianney hoje às 3 horas do Brasil. Mas quando esse for pro ar, já vai ter passado o dia, mas eu vou encontrar o Vianney hoje mais tarde. Né? O Daniel ainda não, ainda bem, que eu estou cansado de ver ele. Mas eu acho que é isso, Vianney. Muito obrigado. A gente fica realmente encantado de conversar com o Oráculo, né, Daniel? Eu vou passar na Erg e comprar uma camiseta preta e uma branca de gola verde. Já vou deixar aqui guardadinha. Parece pijama, né? E, Vianney, a gente se vê pessoalmente comprando farinha no Paraguai, na próxima... Vamos explicar esse negócio. É a farinha 4.0 para fazer bolo caseiro, pão caseiro. A melhor farinha das Américas é feita na Argentina, na verdade. Tá? Argentina. É 4.0. Ela vem 0,0,0. A farinha no Brasil ela é 3.0. Ela é 1,0 a menos de relação à qualidade da farinha 4.0 do trigo argentino. Fica a dica aí para quem é da culinária. Você, ouvinte, acabou de saber como fazer um melhor bolo a partir de agora com o Vianney. Beijo. Um grande beijo, Vianney. Beijo, tchau. Até mais.